I have a dream. We'll never surrender. Soldados do Brasil. A luta da seleção. Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Obriga História. Eu sou o Iclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre Carlos Marighella. E para falar sobre essa figura que nos últimos anos tem sido muito alvo de polêmica, não que não tenha sido no passado, mas nos últimos anos a polêmica aumentou, eu chamei uma pessoa altamente gabaritada para falar sobre o assunto, Mário Magalhães. Por favor, Mário, se apresente ao pessoal. Salve, Iclis, salve pessoal, é um prazer estar com vocês. Bom, me apresentar, eu sou jornalista, sou escritor e sou torcedor do Flamengo. E, para quem não sabe, o Mário escreveu a biografia do Carlos Marighella. Quer falar um pouquinho sobre ela pra gente? Pois não, Iclis, é o seguinte, a biografia Marighella, ela é fruto de um trabalho de 9 anos, dos quais 5 anos e 9 meses em regime de dedicação exclusiva. Eu entrevistei 256 pessoas, das quais umas 70, 80 já morreram, não que eu seja pé frio, mas eram contemporâneos de um homem nascido em 1911. E eu desenvolvi, eu apurei e escrevi o livro de 2003 a 2012. Eu tive acesso a dezenas de milhares de páginas de documentos de arquivos públicos e privados de 32 países. A bibliografia que eu li e consultei soma 600 títulos. Ao final do livro, eu relaciono 2.580 notas sobre fontes. Ou seja, se um personagem dá um espirro no livro, eu me sinto obrigado a contar ao leitor qual a fonte dessa informação. Porém, eu não uso aqueles numerozinhos, referência, página, notas de rodapé, que são muito tradicionais na academia e que, na minha opinião, configuram uma espécie de prova de obstáculos para o leitor chegar até o fim do livro. Então eu escrevi como a história do Marighella, como um romance com uma distinção notável, que é a seguinte, não há uma só informação que não tenha lastro factual, ou seja, eu sou um autor de não ficção, então não há nenhuma informação inventada, mas eu tentei, redigir, contar a história do Marighella com todos os instrumentos da literatura para ser a leitura o mais sedutora possível, o que não admite, contudo, que eu invente. E, por exemplo, quando eu digo no prólogo, na introdução, que é o ser baleado num cinema do Rio de Janeiro, no dia 9 de maio de 64, baleado no peito, Marighella estava desarmado, o rosto dele é banhado por sangue, quando o sangue alcança a boca do Marighella, eu conto, ele sentiu um gosto adocicado. Quem se interessar vai saber lá no fim qual é a minha fonte, né? Considerando que, ao contrário da minha mãe, eu não sou espírita, não tive acesso ao Marighella, que foi assassinado em 1969. Então, eu conto como é que eu digo por que eu digo que ele sentiu um gosto adocicado na boca, ou quando estava sendo também, em 64, levado num camburão para depor em São Paulo, por que ele se sentiu, sonhando acordado, que era o cosmonauta russo Yuri Gagarin. Mas essa história do livro, ele já está na 8ª reimpressão. Eu fui bafejado pela sorte, pela generosidade da crítica e dos leitores, né? Como eu disse, o livro está na 8ª reimpressão, ele recebeu 6 prêmios e foi adaptado por cinema pelo Wagner Moura. Como, inclusive, eu quero tocar nesse assunto no final pra gente falar um pouco sobre o filme, né? Porque eu ainda não assisti, então tô bem curioso. Pois somos dois que não... as pessoas não assistiram porque o filme não conseguiu estrear. E eu também não vi o filme. Eu dei palestra para o elenco, eu troquei ideias com o Wagner, eu assisti a filmagens, eu assisti prontas, as 5, 6 sequências, somando 15 minutos de filme. Tudo que eu tenho para falar é muito bem. É um filme estupendo, marcadamente um filme de ação, mas eu também não assisti ao filme inteiro. Certo, então vamos falar um pouco mais sobre a história de Marighella a partir de sua infância, depois dos comerciais. Para
começar a falar sobre a história do Marighella, acho que a gente pode começar falando sobre a família dele, né? Augusto Marighella, italiano, que vem para o Brasil no começo do século XX, e da mãe, Maria Rita do Nascimento, que era negra, filha livre de escravos trazidos do Sudão. Então eu te pergunto, como foi esse contexto dos pais dele se conhecendo e do nascimento do Carlos? Igles, você sabe que essa altura do campeonato, longa experiência como leitor de biografias, eu sempre observei que as biografias tinham uma dificuldade, que era com a infância dos protagonistas. Ou seja, é muito normal que o relato da infância de protagonistas de biografias sejam relatos enfadonhos, chatos, que a gente lê louco para chegar no período da vida dessas pessoas que realmente nos interessa e nos motivou a ler a biografia. E eu tinha essa preocupação antes de conhecer a vida do Marighella. Depois de conhecer, e eu acho que quem leu o meu livro provavelmente teve essa mesma impressão, é que a infância e a adolescência do Marighella são períodos assim, fabulosos, né? De um menino que com meses de idade já tinha Salvador, né, onde ele nasceu e viveu, era uma cidade que já estava sendo bombardeada, né, por conta de refregas entre políticos locais e o governo federal. Mas vamos lá, o que é o Marighella? Né? O Marighella é filho de um imigrante italiano que desembarcou, um operário, um mecânico da região da Emília-Romanha, uma região renascentista da Itália. Ele veio de Ferrara e o seu Augusto Marighella desembarcou, esse operário, em Salvador, no dia 4 de novembro de 1907. Isso eu conto assim, mas demorou uns 3 anos até descobrir exatamente quando ele desembarcou, de que navio ele desembarcou, com que colegas, amigos ele desembarcou, qual era a temperatura de Salvador na hora que ele desembarcou. Para quem gosta de coincidência, eu acredito em coincidência, não em outros fenômenos. Mas o seu Augusto, como eu disse, desembarcou, este jovem italiano, bonitão, desembarcou em 4 de novembro de 1907 e exatamente 62 anos depois, em 4 de novembro de 1969, o primogênito dele, o filho mais velho, Carlos Marighella, seria morto em São Paulo. Este homem conheceu na Bahia uma moça negra, belíssima, chamada Maria Rita. Dona Maria Rita era negra, ela era filha de negros escravizados e ela era neta de africanos escravizados. Muito provavelmente, os avós dela eram Haussás, portanto malês, que eram os africanos islâmicos, muçulmanos. Os malês dirigiram a maior revolta negra da história, maior revolta negra urbana da história das Américas, que foi a revolta dos malês, que ocorreu em janeiro de 1835, na Bahia, né, com negros ali de Salvador e do recôncavo baiano, onde a Dona Maria Rita viria, né, a nascer. Dona Maria Rita nasceu em maio de 1888, lembrando, é o mês da abolição. Então, o Marighella, o Carlos Marighella, ele combina a riqueza das duas culturas, da cultura negra na Bahia e da cultura do imigrante italiano. Quando os donos, né, de fazendas, produtores de café, para substituir a mão de obra de negros escravizados por imigrantes da Europa, eles recomendavam que não viessem, que não fossem contratados italianos da Emília-Romanha, porque eram tidos como italianos mais rebeldes, que não aceitavam as imposições, que eram draconianas, né, de um trabalho extensivo e excessivo, né, na lavoura. O Marighella cresce em Salvador, ele vem a ter mais 7 irmãos. O pai dele, ao contrário do que diz certa mitologia, não era um militante anarquista. Pelo contrário, ele era patrão, se tornou dono de uma oficina mecânica. Era um homem muito, muito criativo, seu Augusto, na época da Segunda Guerra, quando, com a crise ali do fornecimento de petróleo, né, e o petróleo sendo fornecido fundamentalmente para o esforço de guerra, os motores de automóveis, caminhões, eram mudados para gasogênio, né? Seu Augusto ganhou um bom dinheirinho fazendo essa transformação de motores de automóveis para gasogênio. Quem trabalhou na oficina de seu Augusto, que era um inventor, uma espécie de professor Pardal avant la lettre, ou seja, ele era um inventor antes de que existisse o personagem, né, professor Pardal da Disney. Quem trabalhou na oficina dele como aprendiz, por exemplo, foi um jovem chamado Osmar Macedo. Osmar Macedo viria a ser um dos 2 inventores do trio elétrico, né?
como canta a canção do Caetano, né? O trio de Armandinho, Dodô e Osmar Macedo. Bom, mas este homem, ele não era anarquista, né? Não era defensor de uma revolução proletária, do fim das classes sociais e do fim do Estado, mas ele tinha muitos traços anarquistas. Por exemplo, ele não gostava de militares e não gostava de padres. Tinha um sentimento muito anticlerical. Já a mãe do Marighella, como eu escrevo no livro, não saberia viver sem eles os padres. Ela era uma católica fervorosa e nesse catolicismo fervoroso o Marighella foi criado, né? Marighella batia de porta em porta na mais arraigada tradição católica baiana da missa pedida, né? Ele pedia óbolo, contribuições para a igreja, para que fossem rezadas missas em homenagem a Cosme e Damião, que eram os santos ali gêmeos, né? Que eram santos da devoção de Dona Maria Rita. No altar que existia na casa do Marighella, na Baixa dos Sapateiros, estavam lá o São Cosme e São Damião. E o Marighella vai viver, então, cresce nessa cultura baiana. Um menino que gostava muito de futebol, aliás, ele nasceu bem pertinho do local onde mais tarde seria construído o estádio da Fonte Nova, onde hoje é a tal da Arena, né? O pessoal resolveu não chamar mais de estádio pelo nome, chama de Arena. Quando foi candidato a deputado federal constituinte, em 1945, candidato eleito, né, pelo Partido Comunista na Bahia, uma das propostas do Marighella era construir um grande estádio de futebol que o povo pudesse frequentar mais amplamente e veio, né, anos depois, veio a ser construída a Fonte Nova. E o Marighella cresceu assim, ali na Baixa dos Sapateiros, uma região de pessoas mais pobres, mais humildes da Bahia, mas a família dele não estava longe de ser uma família miserável, né? Era uma família simples, mas ele viveu, como eu conto no livro, né? Culpa de mãe, um negócio muito impressionante, porque o Marighella fugia bem novinho, saía de casa, ia jogar bola, e a Dona Maria Rita prendeu uma corda, né, no tornozelo do Marighella, prendeu ao pé da mesa essa corda. Era um garoto de 2, 3 anos, para que ele não saísse, enquanto ela, né, cuidava da casa, fazia ali a lida doméstica. E um dia uma vizinha passou, viu a cena e deu um berro: "Não faça isso, Dona Rita, não faça isso." E a Dona Maria Rita correu e disse: "Não faça o quê? Nunca prenda uma criança assim, porque ela vai acabar sendo presa de verdade." E aí, em todas as prisões do filho, a Dona Maria Rita viu, né, testemunhou, ela acharia que a prisão do Marighella, do Carlinhos, como eles chamavam em casa, a tortura que ele sofreu, anos e anos de cadeia, não eram culpa dos regimes autoritários, ditatoriais que ele combateu. E sim, a Dona Maria Rita achava que a culpa era dela por ter prendido o filho ao pé da mesa. Ela viria morrer jovem, em 1947, e o Marighella soube da morte da mãe quando estava fazendo um discurso no púlpito da Câmara dos Deputados, que funcionava então no Rio de Janeiro, no Palácio Tiradentes. Me parece seguro dizer, me corrija se eu estiver errado, que o começo da efervescência dessa vida política, da atuação política do Marighella começa em meados dos anos 30, lá para 32, até porque em 32 foi a primeira vez que ele foi preso, né, entre tantas outras pelas quais ele passou. Inclusive ele chegou a ficar preso durante praticamente toda a Segunda Guerra Mundial, né. Então assim, 32, quando ele foi preso a primeira vez, o que levou ele à prisão? Como foi essa vida política dele nesses anos 30? Vida muito agitada, né, Iclis? E o curioso é que o Marighella ele ganha fama na Bahia antes da iniciação dele na militância política, né? Ele nasceu em 1911, ainda no que hoje nós chamaríamos de ensino médio, no ginásio da Bahia. Ele respondeu a uma prova de física em versos rimados, né? A prova, o tema, né? O ponto da prova, como se dizia, do exame, era a catóptrica, né? O estudo dos espelhos. Claro que quando eu fui apurar, né, estava investigando o livro, não tinha a menor ideia do que era essa tal de catóptrica, né, mas é isso, é o estudo dos espelhos. E ele respondeu a prova em versos rimados. É curioso também que certa mitologia, no caso, a favor do Marighella, sempre contou que ele tinha tirado 10 nessa prova, né? Mas não havia registro documental. Na prova dele, sim, havia prova, ele ficou famoso, né? Famoso em toda a cidade. A prova foi afixada no ginásio da Bahia, né, que era a escola mais importante do estado, era vinculada ao Colégio Pedro II do Rio, uma escola que, quando ele entra, ela tinha acabado de sofrer uma reforma conduzida
pelo secretário, hoje seria o secretário estadual de Educação, que foi um dos maiores educadores brasileiros, Anísio Teixeira. E, bom, eu tive a sorte, né, que veio com muito trabalho, de encontrar extratos da correção da prova do Marighella. E como o pessoal estava na Bahia, né, um estado de grande criatividade, o professor também corrigiu em versos. E o que ele disse foi o seguinte: olha, você é brilhante, você fez a prova maravilhosamente. Então, cara, em criatividade, você tá no céu. Porém, o conteúdo está tudo errado. Então, eu não consegui a nota da prova, mas eu consegui no boletim, estamos falando isso de segunda metade dos anos 1920, eu consegui no boletim a nota dele, foi aprovado com uma boa nota, ou seja, ele era um bom aluno, Marighella, né? Não era um aluno espetacular, mas era um bom aluno. Eu cheguei a entrevistar a professora dele de inglês no ginásio da Bahia, ou seja, segunda metade da década de 20, considerando que eu desenvolvi toda a pesquisa, né? A maior parte da pesquisa do livro na primeira metade na primeira década do século XXI é algo impressionante, né? Ele viria depois a responder uma segunda prova em versos, agora essa de Química, na Escola Politécnica da Bahia. Ele era aluno de Engenharia Civil, nunca chegou a completar o curso porque teve que ir embora, fugir, se esconder por causa das perseguições. Muito bem, nós chegamos à primeira prisão do Marighella. Ela ocorreu no dia 22 de agosto de 1932, quando ocorreram em todo o Brasil manifestações de apoio ao levante paulista, que tinha começado em julho. Era um levante contra o governo do Getúlio Vargas, que tinha chegado ao poder central em outubro de 1930, no golpe de Estado que passou a história com o nome de Revolução de 30. Só que o Getúlio, em vez de proceder à reconstitucionalização do país, ele passou a governar como ditador. E em 1932 houve esse levante em São Paulo, e eu não tenho dúvida de considerar que era um levante dirigido pelas oligarquias paulistas, né, contra as oligarquias organizadas em torno do Getúlio. Mas então, o Marighella não era militante comunista, ele confrontava a ditadura, era uma ditadura de fato do Getúlio, e também confrontava o interventor da Bahia, que era o governador nomeado pelo Poder Central, que era um jovem cearense de enorme talento político, chamado Juracy Magalhães. Em 1932, nesse dia 22 de agosto, mais ou menos 500 alunos, entre secundaristas e universitários, foram presos, se manifestando, cercados pelas forças policiais e forças armadas da Bahia, estavam na escola de medicina, lá na Bahia, e o Marighella pegou, junto com os colegas, 2 dias de cana. Durante esta prisão, em 32, durante esses 2 dias, ele compõe um poema que ia custar muito caro a ele. Na verdade, é uma paródia que ele faz de um poema do Castro Alves, só que ele transforma a paródia num libelo contra o Juracy Magalhães, contra o interventor da Bahia. E por causa desse poema, o Juracy vai jurar triturar os ossos do Marighella. Curiosamente, depois, em 1946, ambos seriam constituintes, né, membros da Assembleia Nacional Constituinte, e em 1948 e em 1947 seriam deputados federais como representantes da Bahia. O Marighella fica 2 dias preso, em 1974 ele vai se unir entrar no Partido Comunista, em 1975 ele tem que deixar a Bahia no fim do ano por causa das perseguições. Ele é preso no dia 1º de maio de 1936 no Rio de Janeiro, é submetido durante 21 dias à tortura e ele vai ficar em cana até julho de 1937, quando ocorre uma anistia parcial e ele é solto, cai na clandestinidade, logo estão atrás dele com ordem de prisão. Ele vai ser preso de novo em 1939, em São Paulo, e vai ficar em cana até 18 de abril de 1945. Como você disse, ele passa quase toda a Segunda Guerra preso pela ditadura do Estado Novo, a ditadura do Getúlio Vargas. O Marighella só vai voltar a ser preso, eu já contei, no cinema, em maio de 64, 9 de maio. Ele vai ser solto graças a um habeas corpus obtido pelo advogado Sobral Pinto, no dia 31 de julho de 64, não vai ser mais preso até ser assassinado em novembro de 69. Quando eu falo assassinado, é porque pelo menos 29 agentes da ditadura, armados até os dentes, contra um homem desarmado, isso não configura confronto, isso configura assassinato.
E após ele ser solto, depois dessa prisão que terminou em 45, pouco tempo depois ele foi eleito deputado federal pelo PCB, como até você comentou agora há pouco, né? Foi mais ou menos nessa época que o primeiro filho dele nasceu. E em 48 ele perdeu o mandato porque o PCB foi colocado na ilegalidade. E aí eu queria te perguntar como foi essa atuação política do Marighella no Congresso durante esse período. Você vê, o meu livro, ele se chama Marighella, né, e o subtítulo é O Guerrilheiro que Incendiou o Mundo. O subtítulo enfatiza o período de maior projeção pública do Marighella, que na verdade foi uma projeção mundial, né, como militante e dirigente da luta armada no Brasil contra a ditadura. Só que o meu livro é dividido em 3 partes. A parte da luta armada é a terceira parte. A maior parte do meu livro, ela não é do período do Marighella na luta armada, porque acaba se perdendo a ideia, né, do que foi a trajetória dele, de militante estudantil, de organizador de greves, poeta, né, profundamente vinculado à cultura, às artes, né, amigo de grandes artistas. E um dos aspectos que se perde muito de vista, e eu me esforcei muito para reconstituir, né, foi o período dele como deputado. Ou seja, o Marighella ele é eleito em 2 de dezembro de 1945, um dos 14 deputados federais e um senador do Partido Comunista, do PCB. Ele acaba em 46, para se ter uma ideia do peso do Marighella, a Constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte de 46, ela reconstitucionaliza o Brasil depois da ditadura do Estado Novo e de 15 anos de governo Getúlio Vargas, durante quase todo o tempo, o Getúlio Vargas como ditador, não um presidente constitucional que ele foi, da Constituinte de 34 até o golpe de 37. Embora em 36, por exemplo, quando Marighella foi torturado pela polícia do Getúlio, já existisse, na realidade, um regime híbrido, né? Não era ainda uma ditadura, mas não era democracia, né? Era um estado de exceção. Mas muito bem. O Marighella, em 46, ele é membro da mesa diretiva da Constituinte. A mesa, então, ela era conhecida pelo nome de Comissão de Polícia, né? Claro que eu não resisti. O título de um dos capítulos que conta a história do Marighella no parlamento é Um Comunista na Comissão de Polícia. E as intervenções, a intervenção do Partido Comunista na Constituinte e na Câmara, depois, em 47, ela foi muito marcada por uma agenda que, historicamente, a gente pode identificar como uma agenda social-democrata, né? Muito voltada para uma agenda de defesa de reivindicações dos trabalhadores, né? E dos brasileiros mais pobres, e também de valores democráticos. Então, o Marighella vai defender, por exemplo, além de toda essa agenda, ele vai ter agendas muito específicas. Por exemplo, o Brasil era muito mais desigual ainda do que é hoje. Isso também se aplica à desigualdade de gênero. De centenas de membros da Constituinte de 1946, não havia uma só mulher. O Partido Comunista perdeu quase todas as votações, quase todas as suas causas, e uma delas, o Marighella, defendeu o direito ao divórcio, né? As pessoas têm que saber, sobretudo os mais jovens, que as coisas não caem do céu. O Marighella defendeu o direito ao divórcio. Então, nos anos 70, o divórcio viraria lei. O Marighella defendeu a introdução do 13º salário. Perdeu. Só em 62, o 13º salário viraria lei, e agora tem um governo em que o vice-presidente da República considera o 13º uma jabuticaba, ou seja, uma aberração, inimigo do 13º. Se deixar o Paulo Guedes, acaba com o 13º, acaba também com os 12 salários anteriores. As causas pelas quais o Marighella se bateu foram causas marcadamente democráticas e sociais. No caso do divórcio, foi muito curioso. O Marighella, por exemplo, ele levava denúncias, né, para o parlamento sobre trabalhadoras de uma fábrica na Bahia que tinham pouquíssimos minutos, direito por dia de pouquíssimos minutos para ir no banheiro. Esse tempo era regulado, né? A ultra-exploração. O Marighella mostrava um pão de péssima qualidade, um pão vagabundo, vendido por padarias. Ele levava para o plenário da Constituinte da Câmara dos Deputados depois, para mostrar, né, e esmigalhava esse pão para mostrar a qualidade do pão. Quando o presidente da Constituinte resolveu encrencar um adjetivo reacionário usado pelo Marighella, o Marighella levou um monte de dicionários, e, bom, ele era professor, né, para mostrar que a palavra reacionário não só era regimental, como fazia parte do idioma. E no caso do divórcio, ele sabia que ia perder. A Igreja Católica tinha uma influência enorme, né? Hoje essa influência no parlamento ela é substituída pela Igreja Evangélica, né? Pelas denominações evangélicas, pentecostais
sobretudo neopentecostais. Mas naquela votação, Marighella fez uma coisa que é muito marcante, que é muito o estilo do Marighella, né? Esse sujeito que ganhou o ódio do interventor porque fazia política, né? Um homem que com 19, 20 anos conseguiu compor um poema, né? Uma odisseia, né? Pelo Saara africano e pelo sertão baiano, um poema de uma profundidade que acabava, depois de várias gaiatices, ele termina assim, né? Andei como o diabo, enfim, eis-me de novo aqui, quero ver se descubro, se já me descobri. É um poema muito profundo, né? E o parlamento era, então, ainda é hoje um pouco, né? Aquele ambiente de doutores, de bacharéis, né? Dessa linguagem muito rococó. Pra você ter uma ideia, Iclis, uma das grandes figuras do parlamento era o Monsenhor Arruda Câmara, um deputado pernambucano, ultra reacionário, ultra de direita, né? Sob a bata, ele andava com um revólver em cada perna, né? Em cartucheira, era um homem que tinha dezenas de filhos lá pelo agreste, pelo sertão pernambucano. E este Monsenhor Arruda Câmara começava todos os discursos, né, de maneira pomposa, e ele dizia assim: em noite chuvosa e lúgubre. E o pessoal brincava, né? Porra, pelo visto lá em Pernambuco só tem noite chuvosa e lúgubre. E o Marighella era o contrário disso. O Marighella falava uma linguagem coloquial. Aliás, dos 15 membros da bancada comunista, havia 2 ghostwriters, né, os redatores dos discursos da bancada, que eram Carlos Marighella e seu companheiro de bancada comunista, o escritor Jorge Amado. Eles faziam muita gaiatice, né? Nessa votação do divórcio, o Marighella chegou e falou mais ou menos assim: tudo bem, eu sei que eu vou perder, e quem mais vai ter os direitos feridos, ter a vida prejudicada pela recusa do direito ao divórcio são as mulheres, porque ser mulher desquitada, né, no Brasil não era algo fácil, né? A barra era muito pesada. Aí ele olha para aquele bando de macho, né, esmagadoramente brancos, né, do plenário da Constituinte, e diz: mas não tem problema não, elas já se vingaram, elas já resolveram esse problema, enfeitando essas lindas testas de vocês. Ou seja, no plenário da Constituinte, o Marighella chamou os constituintes de cornos, de chifrudos, ou como se diz no Rio Grande do Sul, de glonfudo, né? Esse era o deputado Marighella. Agora é o seguinte, né? O Brasil da Guerra Fria, o Brasil da ira intolerante ultradireitista. No dia 7 de maio de 1947, o Tribunal Superior Eleitoral, pretextando os motivos ainda mais chinfrins do que, digamos, pedaladas fiscais, colocou a sigla PCB na ilegalidade. No início de janeiro de 48, Marighella e seus companheiros tiveram um mandato cassado, e o Marighella aí viveria 10 anos na clandestinidade, né? Na vida adulta, o Marighella passou a maior parte da vida, a grande maior parte da vida adulta dele, ou em cana ou na clandestinidade. E ele foi um deputado, como eu conto no Constituinte, um deputado, como eu conto no livro, de muitos e muitos projetos, né? E de enorme combatividade e criatividade. Eu lembro agora de um episódio para os cretinos, né, medievais e obscurantistas que dizem que o Marighella era branco. Num certo debate na Constituinte, havia um constituinte baiano chamado Altamirando Requião. Parece o nome de personagem de literatura, né? O tal Altamirando Requião tinha um jornal dele na Bahia, nos anos 30, tinha sido grande entusiasta do Terceiro Reich, né? Hitlerista, nazista. A Câmara, se a memória não falha, tinha 7 ou 8 carros, ou talvez menos do que isso. Exatamente, gente. Houve um tempo em que a Câmara dos Deputados não tinha nem 10 carros próprios. E esse cidadão, Altamirando Requião, embarcou para a Bahia e levou um carro, um Cadillac da Câmara, para desfilar na Bahia. E, quando ele volta, é confrontado pelo Marighella, e este homem diz o seguinte: para um cara de bem, na minha posição, não seria razoável andar no transporte público na Bahia. Então ele levou logo o Cadillac, né? E o Marighella peitou e ele respondeu assim, mais ou menos também, entre aspas, né? Tá, o relito no livro, né? Eu não dou a parte, eu não cedo a palavra a homens de cor, né? O Marighella era um mestiço, um homem negro. Os inimigos do Marighella sempre souberam bem que ele não era um homem branco. Aí deu-se, né, a confusão, né, por conta deste homem que não se dizia mais nazista, mas como se viu nessa questão da Altamirando Requião, continuava sendo um racista, né?
A passagem do Marighella pela Constituinte, pela Câmara dos Deputados, deixou grandes marcas. Uma grande luta dele foi desvincular, né, religião de Estado, né, e ensino religioso do Estado, e aí eles perderam, ao contrário do que de certa mitologia, os comunistas, a emenda dos comunistas para assegurar a plena liberdade de religião, ela foi derrotada. Porque depois da Constituição de 46 dizer está garantida a liberdade de culto, papapá, tem uma vírgula que diz, exceto aqueles que prejudicam a ordem pública, patati patatá. Essa era a licença para perseguição das religiões de matriz africana, que eram muito perseguidas e continuam. Em 2018, né, eu lancei esse ano um livro chamado Sobre Lutas e Lágrimas, uma biografia de 2018. É um ano que marca, né, a expansão da perseguição aos terreiros de candomblé em todo o Brasil, em especial aqui na Baixada Fluminense. Bom, eu falo aqui porque eu estou conversando desde o Rio de Janeiro. Você está ouvindo o História FM. Depois de alguns anos atuando na clandestinidade por conta dessa proibição do PCB, ele foi convidado a passar um tempo na China. O que é que se sabe sobre esse período? Ele deixou escritos? Você conversou com pessoas que falaram sobre o assunto? O que é que a gente sabe desse período lá? Iclis, ninguém teve até hoje, e talvez nunca venha a ter, acesso aos documentos secretos do Estado chinês, do Partido Comunista Chinês, sobre a visita do Marighella. Porém, eu entrevistei muita gente que esteve com ele antes dele ir. Ao voltar, eu tive acesso à documentação da Polícia Política, que comentava, informava sobre a viagem do Marighella à China. Eu tive acesso à documentação da União Soviética, né, da velha União Soviética, Rússia e mais vários países, com referência à viagem do Marighella à China. O que se sabe é que o Marighella ficou muito impressionado com os relatos sobre a tomada do poder em 1949 pelo Partido Comunista Chinês, comandado pelo Mao Tse-tung. Uma senhora, uma correligionária, Dona Zuleika, já faleceu, uma correligionária do Marighella no Comitê Central do PCB, usava a seguinte imagem: ele voltou, ele estava tão encantado com o que ele tinha visto e aprendido na China, que os olhinhos dele estavam bem fechadinhos, né, espichados, né, como se fosse um oriental. O Marighella, ele teve uma pneumonia na China, né, foi hospitalizado, e durante essa internação ele fez um pequeno dicionário chinês, no caso mandarim, português. Como ele não sabia escrever mandarim, ele usava, né, os sons, né, para descrever o nome dos objetos. Então, ele mostrava para um enfermeiro, uma enfermeira, um copo, aí diziam que era, ele anotava. Esse pequeno dicionário que o Marighella fez, ele guardava. Ele foi levado da casa, do apartamento do Marighella, no bairro do Catete, no Rio de Janeiro, quando a polícia política invadiu um apartamento no dia 1º de abril de 1964. E nunca mais se teve notícia desse pequeno dicionário. Em 64 ocorreu o golpe no Brasil, e pouco mais de um mês depois do golpe ele foi baleado e preso, né, no cinema no Rio de Janeiro, como a gente até já comentou, sendo libertado só em 65, algo que provavelmente ajudou a construir essa vontade dele de partir para a luta armada e para uma postura mais radical. No episódio 3 aqui do podcast, o meu amigo e historiador Ricardo Duve, ele fez uma observação bem interessante sobre essas acusações de grupos conservadores, tanto da época quanto de hoje, que ele era um radical, terrorista, não sei o quê, que a esquerda não tem compromisso com a democracia, essa esquerda comunista. E aí, né, o Ricardo pergunta, que compromisso a democracia teve com o PCB e com o Marighella, que durante anos tentou jogar o jogo democrático, respeitou a democracia representativa, foi atuar como deputado, tudo respeitando a regra do jogo, e foi proibido de atuar como deputado e colocado na clandestinidade. Então, assim, é muita hipocrisia, pessoal que cobra dessa esquerda uma adequação à democracia representativa, e quando ela se adequa, o pessoal é impedido de jogar o jogo. Então, assim, minha pergunta é nesse período, meados de 66, que Marighella efetivamente se radicaliza? O Marighella sempre foi, desde 1934, Marighella foi um militante comunista, foi um revolucionário. O Marighella morreu comunista. Quando ele é assassinado, quando ele é morto, em 69, ele é comunista. Porém, quando ele sai do PCB em 1967, ele rompe com o que se chama de leninismo, ou seja,
A ideia que foi consagrada de um partido fortemente hierarquizado, condição essa do revolucionário russo Vladimir Ilyich Ulyanov, o Lenin, que era a condição para dirigir uma revolução proletária, socialista, bem sucedido. Marighella rompe com essa ideia em 67, por quê? Pela experiência dele, ele identificava essa estrutura vertical e ultradisciplinada um empecilho para a ação. Então, ele cria a Ação Libertadora Nacional, a última organização dele, dirigida por ele e pelo jornalista Joaquim Câmara Ferreira, era um grupo extremamente horizontalizado. Como ele dizia, o Marighella, ninguém precisa pedir autorização de ninguém para fazer um ato revolucionário. De fato, você, olhando assim retrospectivamente, você ganhava em ação. Eles chegaram a ter situações do tipo: a ação mais espetacular da luta armada no Brasil, dirigida, comandada pela ALN do Marighella, que foi o sequestro do embaixador americano em setembro de 69, o Marighella ficou sabendo pelo rádio, né? Fez todas as tratativas para o sequestro do embaixador Elbrick, foi o Joaquim Câmara Ferreira. O livro, quer dizer, a biografia, eu conto exatamente isso, né? Marighella, ele começa como militante estudantil, ele entra para o Partido Comunista, ele vai ser deputado, né? Vai ser constituinte, ele vai ser o grande organizador da greve dos 300 mil em março de 1953, em São Paulo, que é a greve que marca o renascimento do sindicalismo, que vai dar no auge dessa reorganização sindical em 1964. O Marighella, ele ajuda a organizar o movimento de mulheres do PCB. O Marighella é enviado para organizar o movimento camponês. O Marighella, ele opera na legalidade, até no livro eu escrevo, nos períodos de legalidade, o Partido Comunista sempre cresceu, se tornou mais forte. O auge da existência do Partido Comunista em número de militantes, influência social, 1945 a 1947, mas em 1964, antes do golpe, o Partido Comunista era um partido de grande influência na cultura, no sindicalismo, no movimento estudantil, na política nacional, embora continuasse sendo um partido ilegal. E quando Marighella vai para a luta armada, ele vai com a convicção dele. Eu não faço juízo de valor sobre a luta armada, eu conto a história, né? Eu não sou juiz, advogado, promotor de tática ou estratégia ou método político. Claro que eu não sou filho de chocadeira, né? Entre o torturado e o torturador, eu vou estar sempre com o torturado. Mas ele vai para a luta armada, de fato, depois do desencanto dele com a grande derrota de 1964, que é quando o Partido Comunista Brasileiro apoiava um governo constitucional do presidente João Goulart, e é derrotado, né? É derrotado sem luta, né? 64 é um grande vexame, talvez a maior derrota da esquerda na história do Brasil, porque é uma derrota sem luta, sem ir para a rua, sem resistência. E o Marighella cansa do Partido Comunista, da direção do Partido Comunista, e resolve ir para a luta armada. A primeira ação do que viria a se chamar de Ação Libertadora Nacional, a maior organização da luta armada contra a ditadura no Brasil, ela vai ocorrer no primeiro semestre, o primeiro assalto a banco da ALN é no primeiro semestre de 68, quer dizer, assalto a banco não para os militantes se locupletarem de dinheiro, mas sim para financiar a luta contra a ditadura. E é isso, o Marighella, sempre que ele tentou e militou na legalidade, ele acabou sendo levado para prisão, para tortura ou para a vida clandestina. O exemplo maior disso, dois grandes exemplos, são ele na Câmara dos Deputados, né, expulso em janeiro de 48, e 64, quando o golpe de Estado é dado. Aliás, não custa nada dizer, o golpe, o primeiro movimento da luta armada foi o golpe, né? Existia uma organização chamada Ligas Camponesas, que antes do golpe mandou militantes fazer treinamento de guerrilha em Cuba. Isso era uma coisa absolutamente pontual, não era a aposta da esquerda brasileira. E quando o golpe de Estado, quando se derruba um presidente constitucional, esse golpe de Estado ele é empreendido por várias forças sociais, mas ele é dado com as armas, né? Ele é dado com os canhões na rua. E a partir dessa derrota que o Marighella vai para a luta armada, não como uma porra louquice, como se o Brasil fosse um lugar isolado do mundo, né? Assim como hoje o Bolsonaro não é isolado do mundo, né? A extrema-direita chegou ao poder em muitos lugares. Então, o que era o Brasil? Quer dizer, nos anos 60, quais eram as referências? Os chineses tinham chegado ao poder pela luta armada, mas também, e talvez isso eles
fosse uma leitura que eles não tivessem, quer dizer, a luta de massa foi fundamental. Os cubanos, né, a Revolução Cubana foi dirigida por um movimento armado, né, uma guerrilha chamada Movimento 26 de Julho. Os argelinos tinham chegado pela luta armada e de massas, né, a independência contra a França. Os vietnamitas estavam dando um pau nos americanos na guerra do Vietcong. Era nesses movimentos que o Marighella se inspirava e se espelhava para lançar a luta armada contra a ditadura aqui. Em 69, isso já num período avançado ali da sua militância, Marighella escreveu aquele que deve ser o escrito mais conhecido dele, que é o Manual do Guerrilheiro Urbano. Pelo que eu pude averiguar por aí, e você pode me corrigir se eu estiver errado, esse manual tem mais de uma versão e a gente não sabe exatamente qual delas que é original. É isso mesmo? Não, não é isso. Eu tenho no livro um capítulo chamado O Mini Manual Não Era Bíblia, em que eu faço o maior levantamento sobre como o Marighella e a ALN tratavam a questão do terror político, do terrorismo político, da guerrilha, luta armada, e o que é um mini manual. Por exemplo, você falou um manual. Marighella já deixava o mini manual com seu devido tamanho, era mini manual. Esse mini manual ele é estudado até hoje na Academia Militar de Nanquim, na sede da CIA em Langley, e muitos estudiosos veem influência disso, influência daquilo. O mini manual, na verdade, era uma relação do que deu certo e do que deu errado nas ações armadas da ALN. Então, por exemplo, você lê ali um mini manual, tem uma coisa assim que você lê parece uma brincadeira, nonsense. Não leve crianças para uma ação armada. Eu explico por que isso está escrito no mini manual do Guerrilheiro Urbano. Podem existir 1 milhão de versões. O mini manual do Guerrilheiro Urbano foi escrito por Carlos Marighella e concluído em junho de 1969. Várias pessoas datilografaram para ele e ele começou em 69 a ser distribuído no Brasil. Eu tenho uma versão original, né, que eu uso na biografia do Marighella. Eu conto como o mini manual, que depois seria publicado clandestinamente nos Estados Unidos, na Europa, no Oriente Médio, ele foi levado para o exterior. Eu conto em detalhes quem levou, como disfarçou, como foi impresso. Essa é a história do mini manual. O mini manual foi muito traduzido em outros idiomas. E durante um tempo, na ausência de acesso aos originais do mini manual, que eram reproduzidos, né, mimeografados de maneira absolutamente quase artesanal, muita gente pegou o mini manual traduzido para outros idiomas e fez uma versão nova em português baseada na tradução. Então você, tradutor traidor, diz o ditado, né, italiano. Então, você ia traduzindo. Então, mini manual do Guerrilheiro Urbano é esse, que o Marighella escreveu e concluiu em junho de 1969, e que, no final daquele ano, no início de 1970, a polícia política e as Forças Armadas começaram a aprender em posse de militantes oposicionistas, da luta armada ou não, e em aparelhos, em esconderijos, né, de guerrilheiros. Então, a discussão sobre os termos do mini manual, ela deve ser feita em cima do original. Agora é o seguinte, são os documentos mais violentos, exacerbadamente violentos, que o Marighella escreveu. E todo o alvo dele, a violência, era focada. Ele considerava a violência legítima nos alvos da ditadura e dos aliados da ditadura, não contra inocentes. E mais, é mentira. O Marighella não defende no mini manual tortura de ninguém. O Marighella, na vida, ele nunca defendeu tortura, nunca torturou ninguém. Ele foi, assim como eu disse, de 1º de maio a 21 de maio de 1936, torturado na sede da Polícia Central do Rio de Janeiro, esquina de Rua da Relação com Rua dos Inválidos, e na antiga sede da Polícia Especial, que ficava no Morro de Santo Antônio, aqui no centro do Rio, morro esse que não existe mais, é onde hoje passa a Avenida Chile. Ele foi destruído para se aterrar à Praia do Flamengo e outras regiões, outras áreas aqui no Rio. Então, isso é muito importante. Olha o que eu estou dizendo. Nem a ditadura do Estado Novo, um temível chefe de polícia nazista chamado Filinto Miller, nem a ditadura que vigorou no Brasil de 1964 a 1985, como, por exemplo,
o temível torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra, então major que comandou o maior campo de concentração da ditadura, de 70 a 74, nenhuma dessas ditaduras ousou insinuar que o Marighella fosse torturador ou defensor da tortura. Ou seja, quem diz hoje que o Marighella foi torturador e defensor da tortura está à direita do Filinto Miller e do Ustra. Ou seja, é mais reacionário, é mais torturador, é mais intolerante do que foram as ditaduras do Estado Novo e a ditadura parida em 64. Esses são os termos da história. E quem quiser entender como Marighella via terror, terrorismo, historicamente, eu explico isso da maneira mais simples do mundo nesse capítulo, O Mini Manual Não Era Bíblia. Nossos colaboradores no Apoia-se ouviram esse episódio primeiro. Se você quer ouvir os nossos episódios com antecedência, acesse apoia.se/obrigahistoria e ajude a manter o História FM no ar. Bom, Marighella foi, como até já foi comentado aqui no episódio anteriormente, assassinado numa emboscada armada contra ele em 4 de novembro de 69. Como foi essa emboscada? Quem eram os envolvidos? Exatamente o que aconteceu para que as coisas culminassem nesse assassinato nesse dia? Por que eu digo que o Marighella foi assassinado? Bom, já citei aqui, era um homem desarmado. Na noite, pouco depois das 8 da noite de 4 de novembro de 1969, atravessou uma calçada da Alameda Casa Branca, no bairro do Jardim de São Paulo, rumo para entrar, e entrou num Fusca que estava do outro lado da rua. Ele estava cercado, não viu, por 29 agentes da ditadura, a Polícia Política de São Paulo, o DEOPS de São Paulo. Quem comandou essa ação foi um matador, um delegado que marcou época como delegado do Esquadrão da Morte, e depois da Polícia Política, chamado Sérgio Fernando Paranhos Fleury. Fleury era filho de um médico legista. A relação do Fleury com a morte era algo impressionante. O pai dele morreu em virtude de uma infecção contraída ao manipular um cadáver. E o Fleury vai ter toda a trajetória dele profundamente ligada à morte, né? Chefão do Esquadrão da Morte em São Paulo, matador. Nesse cerco, eles tinham, por exemplo, um cão da Polícia Militar que bastava terem jogado em cima do Marighella, e esse cão ia imobilizar o Marighella. Ele tinha um encontro marcado com 2 militantes da ILN, lá na Alameda Casa Branca. Eu conto tudo, quem eram os militantes, o que ele ia tratar, quais eram os papéis que ele levava no bolso, de onde ele tinha vindo. O fato é o seguinte, como o Estado brasileiro veio a reconhecer em vários momentos, primeiro no governo Fernando Henrique Cardoso, por meio da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, depois no governo Dilma Rousseff, pela Comissão da Anistia, e depois pela Comissão Nacional da Verdade, os policiais, os agentes da ditadura tinham um controle absoluto sobre aquela cena. Então, aquilo era identificado como extensões de dependência do Estado. Eles poderiam ter prendido o Marighella vivo, preferiram matá-lo. Aí as circunstâncias eu descrevo no livro. Eu tinha uns amigos que brincavam muito. Pô, você vai escrever um livro, a história de um cara que no final todo mundo sabe que morre. Eu descobri muita coisa sobre a morte dele, né? Como, por exemplo, que estava desarmado. E para mim é um dos momentos mais fortes do livro, né? Em que eu conto como se dá a morte dele. E aí eu entrevistei desde os militantes da ILN, que eram 2 frades dominicanos que foram levados para o local do assassinato. Entrevistei um militante da ILN que levou o Marighella até as proximidades do encontro. Eu entrevisto militantes da ILN que tiveram com o Marighella naquele dia. E o que não é menos importante, na minha opinião, eu entrevistei vários policiais que estavam na cena do crime. E aí eu pude entender o que aconteceu e pude contar. E até uma inflexão na narrativa do livro. Como eu disse, o livro é escrito como um romance, uma narrativa vibrante, com a diferença de que é tudo verdade, né? Tudo tem lastro factual. Mas há uma inflexão da narrativa que, depois de contar a morte do Marighella, eu explico todas as provas testemunhais e documentais que eu colhi para provar que coisas aconteceram de fato, como aconteceram ali. Quando eu conto, né, o que era o Marighella agonizando na calçada, né, eles tiram o Marighella do Fusca e eles revistam o Marighella agonizando e não acham
arma nenhuma com Marighella, né? Bom, eu entrevistei o policial que revistou Marighella e vários policiais que confirmaram que tinha sido aquele policial. Ou seja, Marighella, ele foi assassinado. Agora, a gente está fazendo 50 anos do assassinato do Marighella. É curioso que ressurge a versão da ditadura sobre a morte dele. A versão da ditadura sobre a morte do Marighella é uma das falsificações históricas daquele período que duraram mais tempo. Qual é a versão da polícia e das Forças Armadas e que foi recuperada agora nos 50 anos da morte do Marighella? A versão é a seguinte: Marighella chegou à Alameda Casa Branca com a cobertura de um serviço de segurança dele, composto por vários militantes, e que no tiroteio entre Marighella e marighellistas, com as forças de segurança, a investigadora Estela Borges Morato foi ferida mortalmente, foi morta a bala, e o delegado Roberto Tucunduva foi ferido na perna, além de os marighellistas terem matado um protético alemão que passava de carro ali na hora. Essa é a versão oficial. Qual é a verdade? Como sabem, os policiais que estavam lá e sobrevivem, estão vivos ainda hoje. O Marighella não andava com segurança, porque seria uma preocupação a mais para ele, pela possibilidade de infiltração, ele andar com gente para cima e para baixo, sabendo onde ele estaria. Ele vivia clandestinamente, tinha sido declarado um ano antes, novembro de 68, o inimigo público número 1. Marighella estava sem segurança, chegou sozinho. Marighella estava desarmado. Quando o Marighella entra no carro, os dois militantes, os dois frades dominicanos, Frei Fernando e Frei Ivo, são retirados do carro, ele fica sozinho dentro do carro. Só que o Marighella não se rende, ele não se entrega. E ele é alvo de uma fuzilaria e é morto a bala. E o que acontece então? Quando os policiais estavam nos seus postos planejados, escondidos atrás de muros, atrás de tapume de obra, dentro de carro, dentro de caminhão, na carroceria de caminhão, de caminhonete, por exemplo, eles atiram de modo planejado, ou seja, para que o tiro de um policial não atingisse outro policial. Só que quando eles matam o Marighella, eles abandonam as suas posições. Quando vem chegando pela esquina com o seu carro, um protético alemão, veterano da Segunda Guerra Mundial, traumatizado pela Segunda Guerra Mundial, quando vem os policiais mandando desviar, impedindo de entrar naquela quadra da Alameda Casa Branca, ele se assusta e ele acelera. Os policiais pensam que é uma segurança do Marighella chegando mais tarde e começam a atirar no carro do protético alemão e matam o protético alemão. Só que o que ocorre? Eles não estão mais nas suas posições básicas, planejadas, que impedissem o fogo amigo. Então, eles atingem, eles matam a investigadora. Em suma, na noite de 4 de novembro de 69, na Alameda Casa Branca, em São Paulo, os agentes da ditadura mataram Carlos Marighella, mataram a investigadora Estela, mataram o protético alemão e feriram o delegado Tucunduva. Ou seja, quando o alemão entra na cena, os policiais já não estão nos seus lugares. E aí eles mentem dizendo que houve um confronto. E foi uma responsabilidade levar a Estela, ela tinha pouquíssimo tempo, não me lembro agora se semanas ou meses de polícia, muito inexperiente para uma situação daquela. E assim foi que mataram o Marighella. Uma outra inflexão que eu faço no livro, que é um livro de repórter, né? Um narro, né? Mas aí eu faço para registrar minha opinião, que diz respeito sobre as responsabilidades na morte, no assassinato do Marighella. Eu acho que informação obtida mediante tortura, que foi como os agentes da ditadura, a ditadura chegou a Marighella, informação obtida mediante tortura é responsabilidade do torturador, portanto, do agente do Estado, e não do torturado. Ponto. Por isso que a responsabilidade da morte do Marighella é da ditadura que poderia tê-lo prendido, né? Não custa lembrar que execução sumária, tortura, desaparecimento forçado de corpos, de cadáveres, não estavam autorizados nem pela legislação da ditadura. Ou seja, isso ocorria completamente à margem da lei. Foi assim que mataram o Marighella
E evidentemente que no livro eu conto isso de maneira muito mais detalhada e muito mais, creio eu, interessante. Para finalizar, eu queria te perguntar o seguinte, a gente já pincelou um pouco isso aqui, né? Até você já deu algumas pistas disso com relação à memória que se tem de Marighella, né? Essa tentativa atual de embranquecimento do personagem, especialmente por conta da decisão de escalar o Seu Jorge para interpretar ele no filme, e aí toda a polêmica que isso causou nessas discussões sobre raça, essas questões, né, essas memórias sobre a luta armada ter, digamos assim, sido o oposto equivalente da ditadura, como se os dois lados se equivalessem, aquela, né, o eterno dois-ladismo. E aí eu queria ouvir de você, dessa vez, mais uma questão de opinião pessoal mesmo. O que você pensa sobre o que é dito, tanto pela direita conservadora, quanto pela esquerda que vê em Marighella como um exemplo? O que você acha de tudo isso? Qual é a sua síntese? Icles, é o seguinte, eu sou um contador de histórias, um narrador da história. Eu não sou juiz para julgar personagem, não sou advogado para defendê-lo, também não sou promotor para acusá-lo. Isso vale para o Marighella, como vale para o meu próximo biografado, né, que é um dos personagens mais controversos e apaixonantes da história do Brasil, da história da República, e é o Carlos Lacerda. Então, eu conto a história, mas algumas coisas me parecem óbvias. Por exemplo, eu não me pronuncio sobre a decisão do Marighella ir para a luta armada, quando muitos, né, a maioria dos setores da esquerda, não foi para a luta armada, né, considerava uma empreitada destinada ao fracasso, ao insucesso. Eu não me pronuncio, mas eu lembro o seguinte, que quem considera ilegítima a luta armada contra a ditadura, contra a tirania, por exemplo, diverge de muitos intelectuais, né, históricos da igreja, que consideravam que São Tomás de Aquino, né, contra a tirania, o recurso à violência era legítimo, diverge também, considera ilegítima a ação da resistência, maquismo, vários movimentos armados franceses contra a ocupação nazista e contra os colaboracionistas locais que eram aliados dos nazistas. Ou seja, quem considera em qualquer situação ilegítimo o recurso à luta armada contra a tirania vai estar também contrário, vai considerar ilegítima a luta armada contra a ocupação nazista da França. É curioso que o Marighella, no Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, nos textos dele, ele recorre à experiência armada, né, de militantes judeus contra a ocupação britânica, né? E, bom, vai dar muitos outros exemplos. Outra coisa, quem equivale o torturador com o torturado está, na verdade, sendo cúmplice do torturador. Isso que você chama de dois ladismos, né? Eu desenvolvo muito até, né, nesse novo livro, né, sobre Lutas e Lágrimas, né, essa ideia, né, essa tese dos dois demônios, né, que se equivaleriam, como equivaler o torturado com o torturador, né? Como equivaler quem luta contra a tirania e quem exerce a tirania, né? São questões que, quer dizer, elas aparecem de modo claro ou não também na biografia do Marighella. E a questão do Seu Jorge é interessante, né? Um monte de gente que nunca reclamou contra blackface, né? Aquele recurso racista de usar atores brancos pintados, né, de negros para interpretar personagens negros, e agora está encrencando com o Seu Jorge. Vamos lá. O protagonista do filme Marighella, do Wagner Moura, seria o Mano Brown, que é um cara mais ou menos com a pele da mesma cor do Marighella, como a Marielle Franco era. Nunca vi ninguém dizer que a Marielle e o Mano Brown são brancos, né? Se eu falo da Marielle no presente é porque é aquela ideia, né? Marielle, né? Suas ideias, seus valores, Marielle vive. Muito bem. Só que o Mano Brown, na reta final da preparação, tá, de ensaios do filme, a agenda ultra carregada dos Racionais impediu que ele filmasse Marighella. Só lembrando, quem gosta dos Racionais, acompanha os Racionais, sabe que no final daquele ano, 2016, foi a reta final dos Racionais, quando eles se separam, na verdade, dão um tempo, né? Então estava muito pesada ali a carga de ensaios, e o Wagner chamou um amigo dele, grande ator, que é o Seu Jorge, né? Quem viu Cidade de Deus, quem viu Tropa de Elite 2, sabe do imenso talento do Seu Jorge como ator. E eu já, quando fui conversar com o elenco, já era o Seu Jorge, né, fazendo a preparação. E o Seu Jorge negro, como Marighella, porém com uma pele mais escura, né? Para usar a expressão que o próprio Marighella usava, um negro retinto, né? Como Dona Maria Rita, mãe do Marighella. Quem diz que o Marighella é branco tem que considerar alguns fatos históricos aí. Eu considero, para mostrar como isso é uma falsificação, né? Uma mentira grosseira, mentira no fundo de teor racista. Vamos lá. A mãe do Marighella e o pai
tiveram 8 filhos. A vizinhança racista dizia o seguinte, que Dona Maria Rita tinha barriga suja, porque nenhum dos 8 filhos nasceu branco como o pai. Eles eram mestiços, né? Os 8 eram 4 rapazes e 4 moças. O Marighella, desde cedo, viveu com muito preconceito, né? Eu contei a história da Câmara dos Deputados. Tem um livro de um ex-comunista que teve preso com Marighella na Ilha Grande, em Fernando de Noronha, durante a guerra, e que depois se bandeia, né, e vira um anticomunista ferrenho. Ele se refere nas memórias dele ao negroide Marighella. Aliás, um dos nomes de guerra, né, codinomes do Marighella na reta final dele, na guerrilha, era preto. Até hoje, muitos correligionários se referem a ele como preto, né? Não vai ser por ser um alpino, né, que o cara vai ser conhecido como preto. Só se fosse para disfarçar, né? O Marighella se definia, né? Quem é você, Marighella? Perguntou uma poeta, né, Dona Ana Montenegro, que eu tive a sorte de entrevistar. Quem é você, Marighella? E ele dizia, eu sou um mulato baiano. Talvez hoje ele mudasse a expressão mulato, por considerar carregada de preconceito. Mas no tempo dele, Marighella foi um homem do seu tempo, se considerava um mulato baiano. Ele reivindicava a tradição, a negritude dele na tradição das lutas, né, anti-escravagistas, dos Haussás. Marighella tinha muito orgulho da cor dele, da mistura dele. Então é o seguinte, se quiser chamar o Marighella de preto, negro, mestiço, mulato, se alguém quiser, que eu acho que tem que se rever, começar a se rever, de fato, essa expressão, eu entendo, mas branco não. Branco é uma falsidade, é uma falsificação. O Marighella reivindicava a condição dele de negro. Marighella falava muito de escravidão. E Marighella é isso, os inimigos o chamavam de homem de cor e de negroide. O Marighella não foi um homem branco, poderia ter sido. E o Seu Jorge, depois de pronto, vi nas filmagens e vi nas sequências que eu vi, vou dar um show como Marighella. Não é à toa que ele vem, já jantou atores consagrados no Festival Internacional de Cinema de Bari, na Itália. Ele ganhou o prêmio, né, de melhor ator. Além do espírito racista, fascistoide, de quem sustenta que o Marighella era branco, tem muita ignorância, né? Esse pessoal que fica na internet dizendo, pô, o filme Marighella estreou em Berlim, no Festival Internacional de Berlim, em fevereiro, agora de 2019, e não ganhou nenhum prêmio, né? Aí falam, que bosta de filme, né? Pô, teria um escândalo se tivesse ganho prêmio, né? O filme participou do Festival de Berlim como hors concurso, fora de concurso. Se um filme fora de concurso ganhar um prêmio, vai ser a primeira vez na história, aí tem que denunciar. Mas o pessoal é burro mesmo, né? Além de racista, né? Além de fascista, de extremista, de intolerante, de medieval, né? De obscurantista, né? Aí queriam que o filme hors concurso ganhasse um prêmio no concurso, né? Vai explicar isso lá em casa. E chegamos ao final do episódio. Mário, queria muito te agradecer por ter topado dar essa entrevista. A gente teve que fazer todo um, entre aspas, esquema de guerrilha para conseguir gravar, mas felizmente deu tudo certo. E eu te passo a palavra para considerações finais e a recomendação de leituras, embora uma delas seja bastante óbvia. Mas enfim, te passo a palavra. Iclis, é o seguinte, eu tenho a convicção de que da esquerda mais combativa à direita mais extremada, qualquer juízo, qualquer opinião sobre Carlos Marighella corre grande risco de ser leviana, desconhecendo o que foi a trajetória dele. Então eu acho absolutamente legítimo odiar ou amar o Marighella, as ações que ele empreendeu, as ideias que ele cultivou. Absolutamente legítimo, embora considere impossível ficar indiferente à vida, né, trepidante que ele teve. Mas ninguém é obrigado a gostar ou a desgostar do Marighella. Mas para julgar esse personagem, né, que é um maldito, né, que não é ensinado não, nas escolas, né, omitem, né, ao contrário do que dizem os alucinados aí, as escolas não falam do Marighella. Tem uma filha de 29 anos, uma filha de 18, um filho de 12. Eu pergunto, vocês já ouviram falar do Carlos Marighella na escola? Nunca ouviram falar. Então eu acho que é preciso conhecer a história dele. E essa foi a minha contribuição, né, ao dedicar 9 anos à biografia Marighella. Ou seja, é a minha convicção de que o esquecimento é amigo da barbárie. Então, cara, você pede indicação de livro. Então eu acho o seguinte, a biografia que eu escrevi sobre Marighella se chama Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo. E, modestamente também, eu vou fazer um convite, não é uma recomendação, para as pessoas lerem o meu novo livro, né?
recém-lançado, que se chama Sobre Lutas e Lágrimas, uma biografia de 2018. Para fechar, eu recomendo o livro que a Marielle Franco começou a ler no dia 1º de janeiro de 2018, e do qual eu tiro uma epígrafe, uma citação para o Sobre Lutas e Lágrimas, que é um livro maravilhoso de uma escritora nigeriana, Chimamanda, espetacular. É um livro chamado Hibisco Roxo. É um romance marcante, né, muito tocante, muito, muito forte. Foi a minha porta de entrada na bibliografia Chimamanda, e acho que ninguém vai se desapontar, né, conhecendo esse livro que a Marielle leu de janeiro a fevereiro de 2018. Ela foi assassinada na noite infame e de horror de 14 de março do ano passado. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido esse episódio até o final. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei de gravar. Muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se/obrigahistoria e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.